aqui nós temos como eu falei com vocês, né? O capacitômetro. Tá? Vocês vão ver aqui, ele tem o visor, né? Para te ver os valores do capacitor. Aqui, ó, nós temos as medidas em Faraday. Tá? Temos as medidas em Faraday do capacitor. Ok? E lembrando, né, na aula passada, os capacitores, ó, eles têm no corpo deles, no caso desses capacitores eletrolíticos, que são os mais utilizados para essas placas de circuito de computadores, nós temos um dos dois terminais marcando qual que é o negativo. Temos ainda escrito o valor de tensão que ele é capaz de armazenar, o máximo possível que ele armazena. Ele pode armazenar até menos do que isso, qualquer lugar. Não é sempre que ele vai estar armazenando esse valor de 35, por exemplo, né? Que é esse daqui, ó. Não quer dizer que sempre vai estar com os 35, não. Ele pode estar armazenando menos. Essa é a capacidade máxima. E aqui o valor, no caso esse aqui, 1000 microfaraday, é o valor de Faraday, da capacitância dele. Beleza? Vamos ver um outro aqui. Esse aqui está sem os terminais. Está cortado, na verdade. Está bem toquinho aqui, ó, o terminal, né? É a mesma coisa, a mesma situação. Olha lá, o sinal do qual terminal que é negativo, o valor de tensão e o valor de capacitância. Correto? Então, o valor de tensão máxima... Esperar o Claudinei entrar aí. Está chegando. Então, nós temos o valor máximo de capacitância dele, de tensão, 200. O valor máximo de tensão que ele pode armazenar, 200. O 330 microfaraday é a capacitância dele. E aqui nós temos o sinal mostrando qual que é o terminal negativo. E o terceiro capacitor, e o último, ele é menorzinho. Olha lá, o sinal do terminal que é negativo. Aí nós temos, deixa eu tentar aproximar bem da câmera, né? Aqui, ó, o valor de tensão dele, 35 volts, capacidade máxima que ele armazena e a capacitância microfaraday, 220 microfaraday. Também todos anotados, né? O capacímetro, eu vou mostrar agora para vocês, ó, tem todas as medidas aí também para fazer a medida da capacitância. Normalmente eu vou colocar também aqui, ó, o ponteiro, né? Eu vou posicionar, ó, num valor de capacitância próximo ao que está mencionando no corpo do capacitor, né? Vou colocar normalmente num valor que esteja bem próximo dele, um pouco acima, né? Mas o mais próximo possível, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar esse grande aqui primeiro, que nós vimos que é 330 microfaraday. Aí eu vou colocar numa posição aqui que seja próximo ao 330. Eu tenho 20, aliás, eu tenho 2 microfaraday, tenho 20, 200 e 2000. Então, do 200 pula para o 2000 e ele é 330. Então, o 200 não dá para usar, vou ter que colocar o 2000. Então, eu coloquei aqui no 2000. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha lá. Posicionei no 2000. E vou agora colocar as pontas, né? A ponta preta eu vou colocar no negativo, a ponta vermelha eu coloco no positivo. Se eu inverter, ele simplesmente vai dar valor negativo, né? Vai estar indicando que está a polaridade invertida. Não vai queimar nada, não. Coloquei as duas pontas, segurando certinho aqui.
e vou mostrar para vocês qual foi o valor que deu. Ó. Estão enxergando aí? Cento e Sim, noventa e quatro, correto? Vocês estão me correto. ouvindo aí, gente? Estamos? 194, ó. Coloquei certinho, ó, segurando Correto. os terminais. Só que vocês lembram qual que era o valor desse, que a capacitância dele, quanto que é, que eu falei? Olha aqui quanto que é. 200 ou 330. 300, 330. Vocês acham que tá bom esse capacitor? Não. Não, né? Ele tá bem ruim. Então, com certeza, ele é um componente que iria interferir negativamente no circuito eletrônico, tá? Ele não iria armazenar a tensão conforme a necessidade, a função dele deveria armazenar. Então, certamente, ele ia comprometer o circuito eletrônico, tá? O funcionamento dele seria péssimo, iria influenciar outros, porque o circuito eletrônico acaba sendo um só, porque está tudo interligado, e certamente ia causar problemas, tá? No caso da placa-mãe, um componente desse, ele interfere até mesmo no funcionamento da placa-mãe. Às vezes, dependendo da onde ele está posicionado, a placa-mãe não ia nem ligar, né? Devido à falta de energia armazenada nele. Agora vamos pegar o intermediário, né? O que tem o tamanho médio aqui, ó. Beleza? Então vamos relembrar aqui. Sinal de negativo, mostrando qual que é o terminal negativo. Tensão 35 volts. Vamos lembrar também que esse aparelho que eu estou usando aqui não mede tensão, tá, gente? É só para a capacitância dele. O de tensão a gente vai fazer um teste depois. E aqui nós temos 1000 microfarad, a capacitância desse capacitor. Aí, relembrando aqui, nós temos a capacitância dele aqui, ó. Temos o 200 microfarad e temos o 2000. Vamos ter que deixar no 2000 de novo, né? Porque a capacitância desse capacitor é 1000. Então, o que está mais próximo aí é o 2000. Acima do 1000, né? O mais próximo é o 2000. Beleza? Então, vamos lá. Já está na posição correta. Já vou colocar os terminais aqui segurando. Não deu certo da samambaia por aí. Ok. Ai, Jesus. Ok. O valor que está dando aqui, ó. R$ 961. 61. É isso? É. 61, 62. Tá? E ele é de 1000. Tá? Então, assim, ele tem uma certa tolerância, tá, gente? Ele tem uma certa tolerância. Mesmo assim, ele está um pouco ruim. Tolerância de 5%, 10%. Ainda está um pouquinho abaixo ainda, né? Tá? Mas em comparação ao outro, ele está bem melhor, né? Então, esses capacitores aqui, eu vou ter um certo probleminha de capacitância, porque eu uso ele para testes, né, em aula, então eu fico, às vezes, jogo carga, descarrego ele, e isso aí pode acabar prejudicando um pouco o componente, tá bom? Então, esse outro está um pouco melhor. De 1000 microfarad e está com 960. Seu Agora vídeo o travou por último. um tempo aí. Oi? Seu vídeo travou por um tempo. Mas deu para ver ó, a medição aí de 900?
Deu, 60. deu. Só Deu? essa a medição. Após isso que ficou. Uhum. Entendi. Então vamos lá. Agora o outro menorzinho. Terminal negativo. E a tensão dele é 35. E aqui está dando 220, né? Microfarad. 220. Aí no capacímetro vai ser a mesma coisa, gente. Olha lá. Se fosse 200, esse capacitor, eu poderia reduzir ali para 200 microfarad. Só que como é 220, então não dá para usar o 200. Tem que deixar no 1000 de novo. Beleza? Aí vou colocar aqui nos terminais. Segurando os terminais. E olha o valor que está dando. 200. Ele é de 220. Está um pouquinho abaixo. Ou seja, esse tanto de teste que eu vou fazendo, vou jogando carga, descarregando, ele vai estragando, né? Vai danificando, vai diminuindo a capacitância dele. Mas ainda está com 200. Está pouco abaixo aí. Ok? Entendido então, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então não tem segredo, tá? O aparelho capacímetro vai ter os valores aqui dos Faradays, né? A ordem dos Faradays, a sequência de tamanho. É uma ordem, né, de unidade de medidas. O visor é só para a gente visualizar mesmo. Colocou as pontas em cada terminal, vai estar dando o resultado para vocês aí da capacitância. Tá? Uma unidade de medida, igual eu falei com vocês. Importantíssima no caso do capacitor, porque a capacitância é que mostra se o componente está bom ou ruim. O negócio da tensão é só, a gente vai usar o multímetro agora só para saber qual que é o valor de tensão que tem nele. Mas isso não é o que mostra se ele está bom ou está ruim. Tá? O que mostra se ele está bom ou ruim é a capacitância. Tá? Se a capacitância estiver ruim, a tensão não vai ficar armazenada no capacitor. Agora deixa eu pegar o multímetro, né? O multímetro não está nessa caixa que eu achei que estava. Então eu vou ter que buscar lá, tá, gente? Só um minutinho aí que eu já retorno.
Pronto, de volta. Agora eu peguei, foi o multímetro, né? Aí o multímetro, nós vamos utilizar ele para fazer, medir a tensão. Tá? A princípio, o que acontece? Deixa eu ver o negócio. A princípio, medir a tensão não tem segredo, né, gente? Igual eu mostrei já uma vez para vocês, na parte de cima ali, ó. Na parte de cima do multímetro, na parte de cima do multímetro nós temos as tensões, né? O VCA, que é a tensão alternada, e o DCV, que é a tensão contínua, né? O D de direta, corrente direta, que é a contínua, e o A de alternada, né? Que é a corrente alternada, é aquela que chega na tomada da casa da gente, certo? E a contínua, que é a direta, ela é a corrente que serve para os componentes eletrônicos. Então é essa que nós vamos usar para medir, tá bom? É só posicionar ali e fazer a medida. Só que na verdade o que acontece? Esses capacitores, eles estão todos descarregados, sem tensão nenhuma, tá? Aí a gente pode utilizar o multímetro só para fazer um teste, se ele está armazenando tensão. A gente joga uma pequena corrente elétrica e essa corrente elétrica a gente deixa por um tempinho, tá? Aí depois desse tempo que a gente está jogando essa corrente elétrica nele, nós vamos medir se ele armazenou, certo? Esse é um pequeno teste que dá para fazer. O melhor teste seria uma fonte de bancada, que a fonte de bancada a gente até tem lá no Sebrae, quando nós formos fazer as aulas práticas, né? Nós vamos fazer isso jogando a fonte de bancada, é uma fonte que gera, né, tensões e corrente. Aí nós vamos pegar e vamos gerar uma tensão no valor do capacitor mesmo, né? Por exemplo, esse daqui é o de 25, de 35 esse. Aí eu vou gerar em torno dos 35 ou um pouquinho menos e vou jogar essa tensão para dentro dele para a gente ver se ele está armazenando esse valor de tensão, né? O outro aqui é 35 também, o outro é 200, a gente vai gerar e vai jogar essa tensão para dentro dos capacitores, certo? O multímetro não, o multímetro não tem como a gente fazer isso, tá? Mas ele tem como eu colocar numa posição aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Alguém está chamando? Você quer? Aí o multímetro tem como eu utilizar uma posição aqui que gera uma pequena corrente. Aí eu deixo por alguns segundos, 1 minuto ou 2 minutos, um pouco mais de alguns segundos, para ele gerar essa corrente para dentro do capacitor. E o capacitor vai fazer o que com essa corrente? Vai armazenando, né? Vai armazenando em tensão, certo? É esse teste que nós vamos fazer. E depois vamos medir, para ver se ficou alguma tensão armazenada nele, tá? Como que eu faço isso? Basta a gente girar e colocar nesta posição aqui, ó. Aqui, ó. Coloquei aqui. Vamos ver se vocês vão enxergar aqui, olha lá. Tá apontando para essa daqui, ó. Estão vendo aí? Isso aqui é o símbolo de diodo. Nós vamos aprender ainda para que serve o diodo, tá? Mas além de diodo, ele é o teste de continuidade. O que é teste de continuidade? Testar cabos, né? Testar componentes para ver se eles não estão rompidos, certo? E como que ele faz esse teste? Ele joga uma pequena corrente e testa a resistência, se está dando continuidade ou não, certo? Só que no caso aqui nós não vamos testar a continuidade do componente, nós vamos simplesmente jogar através dele uma pequena corrente
para dentro do capacitor. Esse teste de continuidade dá para usar para muita coisa. Teste de continuidade, teste de diodo, esse teste que nós vamos fazer agora com o capacitor. Então, é uma posição que é bastante usada. Ele chama-se teste de diodo, tá? Mas a gente pode usar para outras utilidades, igual eu falei agora. E é o caso agora que nós vamos fazer. Então, eu coloquei nessa posição. Vou colocar o primeiro capacitor aqui. Coloquei. E vou deixar por um tempo aqui, tá? Vou até marcar aqui uns 2 minutinhos. Aí, deixando esses 2 minutinhos, depois eu vou mostrar para vocês, nós vamos medir, né? Qual que é a tensão que ele está, tá? Vou deixar aí por um tempinho mesmo. Então, o capacitor, gente, é um componente assim que tem em grande escala, né, na placa-mãe, porque ele armazena energia e fornece essa energia para diversos componentes da placa-mãe. Então, ele vai estar espalhado normalmente próximo a esses componentes. Normalmente, quando vocês verem uma placa-mãe, por exemplo, né, que é uma placa-mãe, vocês vão ver, ó, geralmente, ela próximo ao processador. Aqui é o processador, né? Tem um cooler em cima dele aqui. E próximo ao processador, ó, o tanto de capacitor que tem. Então, o processador é um dos componentes que costuma ter bastante capacitor próximos a ele. Certo? Então, o capacitor ele é bem importante. E a gente tem que ter a certeza de que ele está bom, né? Através da sua capacitância, é o principal, né? E aí, através da capacitância estando boa, a sua tensão, as tensões, né, serão armazenadas de forma adequada, né, para o componente. Tá? Então, capacitância é uma coisa importante que vai dizer se a tensão está ficando ou não nesse componente. Tá? Bom, deu 2 minutos aqui. Parei aqui, vou tirar ele. Beleza. Agora eu vou voltar lá para a tensão, né? No caso, ele é de 35 volts. Se caso realmente eu tivesse usado uma fonte chaveada, uma fonte de bancada, desculpa, essa fonte de bancada eu iria passar, colocar a posição dele aqui. Aqui. Eu iria colocar a posição dele aqui, ó. Tá vendo? 200, porque é 35 volts. Então, acima do 35, o menor que eu tenho aqui é 200. Mas, como a tensão que joga é muito baixinha, então eu vou colocar um valor menor aqui, ó. Que é o 20. Né? O multímetro joga uma tensão muito baixinha nele. E aí, vou colocar agora as pontas aqui. Olha lá. Coloco as pontas nos terminais, segurando direitinho. E vamos ver o que ele armazenou aqui, ó. Olha lá. Beleza? Esses 2 minutinhos que eu deixei, ele jogou, deu quase 3 volts. Correto? Jogou uma pequena carga aí, de 3 volts. Ok, galera? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta?
Então, nós pegamos, colocamos na posição de teste de continuidade, né? Teste de diodo. E jogamos uma pequena carga, 2 minutinhos que eu deixei nele aqui, ele carregou 3 volts, certo? E ficou armazenado esses quase 3 volts, né? Armazenado nele, tá? Estou usando um aparelhinho aqui também eletrônico, ó. Esse aparelhinho eletrônico, ele descarrega, aí ó, tá segurando aqui, ó, nas pontas dos terminais, ele descarrega capacitor. Acabei de descarregar ele, tá? Então, nós jogamos a corrente, né, para armazenar uma determinada tensão aqui, utilizando o teste de continuidade de diodo. Passamos lá para o 20 na corrente contínua e testamos. Aí deu os 3 volts. Agora eu vou colocar de novo aqui, depois que eu descarreguei, vocês vão ver que ele vai estar zerado. Aí, ó, acabei de descarregar ele, ó. Tá zerado. Esse 0.02 que está no final aí é porque esse multímetro meu aqui, ele está meio estragado, tá, gente? Ele está precisando de outro mesmo. Tá? Mas aí eu acabei zerando ele aqui agora, através daquele componente, aquele aparelhinho eletrônico ali. Então é isso. Dessa forma, com essa aparelhagem aqui, um multímetro do simples, né, comum, mais o capacitômetro e esse aparelhinho para descarregar, nós fizemos todos os testes. Tá? Nós fizemos o teste de capacitância, fizemos o teste de jogar uma corrente nele para armazenar uma tensão e depois descarregamos. Tá? Aí nós finalizamos esse teste do capacitor. Ok? Compreendidos? Alguém quer fazer uma pergunta? Podemos encerrar? Tá ok, então? Então eu vou encerrar aqui o link e daqui a pouquinho eu mando o próximo link aí para a gente fazer a aula de hoje, né? A matéria de hoje. Tá bom? A aula de hoje, a matéria de hoje, a gente vai usar uns 30 minutinhos do outro link lá, tá? Porque a gente já usou 2 links aqui já, mas aí dá para passar alguma coisa para vocês aí. Então, vou encerrar aqui de uma vez e daqui a uns minutinhos eu mando lá no grupo o link para a gente dar continuidade no slide. Beleza? Até mais. Beleza.